Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui é o professor Andrei e agora a gente vai falar sobre a reprodução e a classificação dos vírus. Aí o que acontece? Antes da gente falar da classificação e da reprodução dos vírus, vocês têm que lembrar que o vírus é uma estrutura acelular, tá? Lembrem que o vírus não tem célula e o vírus é um parasita obrigatório intracelular, beleza? Ou seja, o vírus ele só funciona ele só funciona se ele entra dentro de uma célula. Porque lembrem que como o vírus ele não tem um maquinário celular, ele tem que entrar dentro de uma célula para usar a máquina celular para conseguir se multiplicar, para usar a máquina da célula para conseguir se reproduzir. Mas aí o que acontece? Ele é um hospedeiro obrigatório, né, Andrei? Ou melhor, ele é um parasita obrigatório, né, Andrei? Ele é um parasita obrigatório. Agora é o seguinte, ele não é um parasita que entra em qualquer coisa. Lembrem que o danado do vírus, preste atenção, lembra que o danado do vírus, ele vai ter um hospedeiro específico. É por isso que a gente classifica de maneira geral o vírus em 3 tipos. Olha para esse esquema aqui. Olha para essa obra de arte aqui. Preste atenção. 3 tipos de vírus. Eu tenho esse vírus aqui, ó, que é um dos mais comuns. Esse desenho aqui é um dos desenhos mais comuns que vocês encontram em vários lugares quando vai falar alguma coisa de vírus, que parece um robozinho assim, né? Parece tipo uma nave espacial, que é exatamente o vírus que parasita a bactéria. Ou seja, é um vírus que a gente chama de bacteriófago ou fago. Bacteriófago ou fago. Tá aqui o cara, ó. Ó, eu tenho aqui essa estruturazinha que parece a cabeça, que a gente pode chamar de cabeça, que é o núcleo capsídeo do vírus, que é onde você encontra o capsídeo, que é o revestimento proteico com o material genético dentro, tá? E depois você tem essa estrutura aqui, ó, que é a cauda. Essa estrutura aqui é a cauda do vírus, que aqui é só proteína, tranquilo? Aí depois eu tenho esse segundo tipo aqui, ó. Esse segundo tipo aqui é um vírus de planta. É o vírus vegetal. Foi o primeiro vírus que foi identificado numa planta, que é um vírus que até a gente chama de TMV. TMV. E por último, eu tenho esse outro desenho aqui, ó. Olha esse cara aqui. Esse bonitão aqui, ó, é para exemplificar os vírus de animais, os vírus que parasitam os animais. Então, o que é que vai acontecer? Nós vamos encontrar, basicamente, 3 tipos de vírus. Ó, vírus de bactéria, vírus de planta e vírus de animal. Agora, qual é o detalhe? Depois da classificação, eu queria que vocês prestassem muita atenção na reprodução. Porque o que é que vai acontecer? Quando a gente fala da reprodução do vírus, a reprodução do vírus ela é dividida basicamente em 2 ciclos. Ela é dividida em 2 fases. Eu vou ter um ciclo que eu chamo de lisogênico e eu vou ter um ciclo que é chamado de ciclo lítico. Aí, o que é que eu preciso que vocês não esqueçam? Olha, prestem bastante atenção em mim. Olha pra mim, preste atenção. Se você tiver, se um vírus fizer o ciclo lisogênico, ele vai ter que fazer o lítico. Se o vírus fizer o ciclo lisogênico, ele é obrigado a fazer o lítico. Mas se ele fizer só o ciclo lítico, ele não precisa fazer a fase lisogênica, tá? Não pode esquecer disso. Andrei, é obrigado todo vírus fazer os 2 ciclos? Não. Agora, se fizer o lisogênico, faz o lítico. Se fizer o lítico, não precisa fazer o lisogênico. Porque o que é que acontece? Olha pra mim. Quando um vírus... esse vírusinho que eu vou usar aqui no exemplo, esse vírus que eu vou usar aqui no exemplo é esse vírus aqui, ó. É um bacteriófago, tá? O vírus que eu estou usando para explicar os ciclos reprodutivos é um vírus de bactéria. Porém, isso serve para os outros tipos de vírus, tá? Mas eu vou usar o de bactéria. Olha o que é que acontece. Quando esse vírus de bactéria, ele pousa numa bactéria, ele pousa numa célula, lembrando, tá? Que essa bola aqui, se isso aqui é um vírus de bactéria, essa célulazinha é uma bactéria. Então essa bola aqui não é o núcleo não, viu? Essa bola é o plasmídio da bactéria. Ou seja, é o DNA circular da bactéria, beleza? Aí o que é que acontece? O vírus ele pode pousar, ele chega e sobe em cima
Imagina que esse robozinho aqui, por causa do formato, né? Ele sobe em cima da bactéria. Aí ele vai, ó, e se agacha. Quando ele se agacha, esse tubo aqui fura a bactéria. Quando ele fura a bactéria, o material genético que está no capsídeo entra dentro da bactéria. Aí o que é que acontece? Esse material genético, quando ele entra dentro da bactéria, está aqui o material genético. Olha para cá. Ele vai se juntar com o plasmídio da bactéria, ou seja, o DNA circular da bactéria. Andrei, vai mudar alguma coisa na bactéria? Não. No ciclo lisogênico, o danado do vírus, não toma o controle do metabolismo da célula. A célula vive normalmente como se não tivesse nada acontecido, nada. A única coisa é que o material genético do vírus vai ficar junto com o material genético da bactéria. Essa bactéria vai se multiplicar e a partir do momento que ela se multiplica, sem querer, ela acaba multiplicando o DNA do vírus. Ou seja, as novas bactérias que vão surgindo, já vão surgindo, ó, infectadas. Mas aí o que é que acontece? Vai chegar uma hora que esse material genético, esse material genético do vírus, ele vai dizer assim, célula, acabou, viu? Agora eu vou tomar o controle aqui da célula. Quando esse material genético do vírus, ele toma o controle do metabolismo da célula, toma o controle da bactéria, saímos do ciclo isogênico, começa o ciclo lítico, que aí o que acontece? Nesse ciclo lítico, esse material genético viral, ele vai começar a se multiplicar para que ele comece a sintetizar, a produzir as proteínas virais para formar um monte de novos vírus. Esses novos vírus que vão ser formados dentro de uma bactéria, eles não vão dizer assim, ei, dá licença aí para eu sair. Não. Eles começam a ser formados. Aí o que é que vai acontecer? Olha para cá. Na medida que esses vírus são formados dentro da bactéria, ó, a bactéria vai meio que inchando, chega uma hora que, pô, estoura. A célula, ó, pô, estoura. Todos os novos vírus que foram formados aqui, ó, saem exatamente da bactéria. Andrei, e o que é que aconteceu com essa bactéria que estourou? Ei, se a bactéria estoura, acontece o que com ela? Ela morre. Ah, Andrei, mas como é o nome desse ato aí? Tu tá dizendo que ela estoura. É o que vocês encontram por aí como lise celular. Quebra da célula. Lise, ó, tu rompe a membrana para os novos vírus saírem daqui de dentro. Aí esses novos vírus, ó, eles saem aqui de dentro, vão procurar novas bactérias e começa tudo novamente. Aí qual é a diferença? Se o vírus chega na bactéria, solta o material genético dentro da bactéria e esse material genético, no momento inicial, não toma o controle do metabolismo da célula, então, ó, tu tá passando por um ciclo lisogênico. Agora, a partir do momento que esse DNA viral começar a tomar o controle da bactéria, para formar novos vírus, sai do ciclo isogênico, começa o ciclo lítico. Aí qual é uma das principais diferenças? No ciclo lisogênico, a célula hospedeira não morre. No ciclo lítico, no final, a célula hospedeira, ó, pô, estoura. Vai morrer num processo que a gente chama de lise celular. Tranquilo? Então, resumindo, trabalhou com tipos de vírus, vírus de bactéria, vírus vegetal, vírus animal. Trabalhou com a reprodução do vírus, 2 ciclos. Ciclo lisogênico, onde a célula hospedeira não morre, ciclo lítico, onde a célula hospedeira vai morrer. Tranquilo? Ei, foi massa? Então vamos fazer o seguinte, eu vou sair da frente agora, beleza? Para tu tirar uma foto e copiar o quadro todo. Valeu!